Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Bianca e trago para vocês nessa manhã mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos descobrir por que devemos estudar esse livro, quem escreveu esse livro, quando e onde ele foi escrito e para quem e por que essa carta foi escrita. Bem, vamos começar a leitura da carta de Colossenses, capítulo 1, que fala sobre a saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta. Ao povo de Deus que mora na cidade de Colosso, os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. Por que estudar esse livro? Por que estudar esta carta? Colossenses não é um livro, é uma carta, é uma epístola. Quando você vê a palavra epístola, você deve entender que está se falando de uma carta. Então, por que eu devo estudar? O que eu vou extrair dessa carta? Bem, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses por ter recebido uma notícia de que eles estavam incorrendo de alguns erros, eles estavam praticando alguns erros e adotando isso como forma cristã. Então, quando Paulo soube que eles estavam anexando coisas erradas ao Evangelho, ele resolveu escrever essa carta para tirar esse erro, do meio do povo de Deus. Os santos de Colosso estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos e práticas errôneas que ameaçavam sua fé. Parte da importância dessa carta reside em como ela expõe o que é falso e, ao mesmo tempo, salienta a divindade de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Então, na carta de Colossenses, você vai ver muito Paulo realçando a divindade de Jesus. Você vai ver Paulo trazendo Jesus como um marco, como uma cabeça, como algo superior a tudo e a todos, Então, essa carta ela vai falar muito da divindade de Jesus e também da redenção. Como um estudo do livro de Colossenses, os alunos, que somos nós, podem converter-se mais profundamente ao Salvador e proteger-se para não serem enganados e não cederem ao pecado. Então, com o estudo dessa carta, com o estudo dessa epístola aos Colossenses, nós nos converteremos mais profundamente para o Salvador. E isso fará o quê? Isso terá uma reação, Nós seremos protegidos para não sermos mais enganados. Então, quando eu meditar, quando eu estudar a epístola de Colossenses, alguns enganos sobre Jesus e redenção vão cair sobre a minha vida, tá bom? Segundo tópico, quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta? A carta aos Colossenses foi enviada por Paulo e Timóteo. Alguns estudos dizem que Paulo, ele citava, Paulo, ele falava e Timóteo escrevia. Timóteo seria um escrevente de Paulo para esta carta, tá bom? Então, vamos ler agora o capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 18, que diz assim: com a minha própria mão escrevo isso, saudações de Paulo, não esqueça que estou na cadeia. Então, o que está dizendo aqui nesse versículo? Que no final da carta, Timóteo escreveu tudo que Paulo citava, falava, Timóteo estava escrevendo, mas no final ele fez questão de assinar a carta, dando essa saudação e trazendo um lembrete. Lembre-se que eu estou na prisão, Quando e onde foi escrita?
Paulo escreveu essa carta quando esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo provavelmente escreveu a carta aos Colossenses aproximadamente na mesma época em que escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemão. Então, ele estava na prisão. Olha, quando você estuda, quando você lê, medita nessa carta, você vai... É surreal você acreditar que uma pessoa que está presa, né, numa prisão romana, que era uma prisão desumana por um ser humano ficar, né, você não acredita que dentro de uma prisão, dentro de uma realidade tão férdida, tão cruel, ainda existe dentro de um homem uma esperança e amor para passar para as pessoas aquilo que ele não tem. Às vezes a gente se pergunta, como que eu vou dar para alguém aquilo que eu não tenho? Mas Paulo ensina que é possível, porque quando nós temos Cristo, tudo o que temos vem dele. Então, o que aconteceu dentro dessa prisão? Paulo, ele poderia não gozar da liberdade, não estar gozando da liberdade naquele momento, não estar desfrutando de uma vida boa naquele momento, mas ele tinha um coração tão cheio de Cristo que isso nunca pôde impedi-lo de trazer esperança para outras vidas. Ele pensava nas prisões espirituais que vidas estavam vivendo. Eu acho que a pior prisão não é a física, que a qualquer homem abre e te solta, é a espiritual, que você mesmo tem que se libertar. Essa eu acho que é a mais difícil. Por isso Paulo, ele não permite que a prisão física atrapalhe ele de libertar prisioneiros espirituais. Vamos lá. Último tópico do dia de hoje, tá bom? A gente vai continuar com uma sequência. Então, do dia de hoje, esse é o último tópico. Para quem e por que essa carta foi escrita? Ela foi escrita aos santos fiéis de Colossos, que fica no que atualmente é a Turquia, né? Paulo escreveu essa epístola após uma visita de Epáfras, o evangelista da igreja em Colossos. Epáfras disse a Paulo que os colossenses estavam cometendo grandes erros, pois pensavam ser melhores que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores, abstendo-se de certos prazeres físicos, prestarem culto aos anjos. Em sua carta, Paulo censurou-os, ensinando que a redenção é obtida somente através de Cristo e que devemos ser sábios e servi-lo. Então, o que acontecia aqui nesse ambiente, né? Epáfras era um evangelista, aquele que coordenava a igreja de Colossos, e ele vai falar para Paulo que a igreja está perdendo o controle. Alguns crentes estão pegando culturas exteriores do mundo e trazendo para dentro da igreja. É como eles estivessem fazendo amizade com o mundo e tentando fazer amizade com Deus. E isso é impossível, né? Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas Epáfras está dizendo para Paulo que o povo está tentando fazer isso. Está pegando filosofia, cultura, rituais e trazendo para dentro da igreja, dizendo que isso está totalmente normal. Então, o que eu me assusto nessa situação? Que são cristãos, não são o ímpio que está trazendo, são aqueles que se converteram, né, que estão indo lá fora, estão convivendo com as pessoas lá fora, estão trazendo como uma boa ideia para dentro da igreja. Então, nós precisamos ter muito cuidado para aquilo que parece ser tão certo para mim, eu não trazer para dentro da igreja e corromper o evangelho, né? Tudo que é exterior, tudo que é filosófico demais, tudo que é humanismo demais, eu tenho que separar isso, né? Eu tenho que separar. Eles achavam que quanto mais próximo de cultos de anjo, eles estariam próximos de Deus. Não é assim. Então, a gente precisa, o evangelho é simples, o evangelho é limpo, ele não precisa de nenhuma,
como se fala, ele não precisa de nenhum evento ou nenhuma substância humana para se tornar maior ou para se tornar melhor. Então, nessa manhã, eu quero trazer a vocês o despertamento para ter cuidado. Cuidado. Você que já está numa fase em que o evangelho é tão repetitivo, a igreja é tão repetitiva. Será que se a gente der uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, poxa, mas no mundo isso funciona para atrair jovens? Na igreja também, cuidado, cuidado. Você pode estar errando grandemente, achando estar acertando. Então, peça orientação a Deus. O que deve ser feito para a evolução da tua igreja, para a evolução do ministério juvenil. Peça orientação a Deus para que tudo seja de acordo com a vontade dele. Para terminarmos, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 16. Que diz a palavra assim, Colossenses 2, 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Então, só porque eles praticavam um tipo de cultura, de liturgia, eles se achavam melhores do que o outro, né? Então, eles achavam, olha, eu tive visões maravilhosas porque eu fiz tal coisa e tal, e Paulo vai quebrar isso. Não, vocês precisam ser humildes. Nós precisamos ser humildes. E na casa da humildade há muita oração. Que nessa manhã você venha orar a Deus, pedir ao Senhor orientação sobre o que deve fazer. Senhor, o Senhor é o cabeça, o Senhor sabe de tudo. Fala comigo, revela, mas não vá pelos costumes exteriores do mundo, tá bom? Vamos estar orando agora. Amanhã nós teremos uma próxima aula para revelar ainda mais sobre a carta de Colossenses. Senhor, eu quero te agradecer por esta aula, que o Senhor abençoe a cada um que vai estar vendo, que vai estar ouvindo essa aula, que cada um que estiver anotando venha ter experiências, crescimentos sobrenaturais. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima aula.